Que a paz do Senhor esteja em nosso coração e nosso pensamento. Ótimo dia para nós, cheio de paz, cheio de presença, cheia do Espírito Santo, cheio de alegria, cheio de tudo de bom. Estamos aqui mais um dia para gravar o nosso vídeo e dessa vez eu quero falar sobre casamento. Por que eu decidi falar sobre casamento? É porque eu percebi que nas lives que eu estou fazendo, né? Tá havendo muitas pessoas questionando por causa do casamento, né? Oração pelo meu casamento. Meu marido foi embora, minha esposa foi embora, eu fui traído e tal. E aí eu decidi que eu quero gravar esse vídeo para que possa edificar a vida de vocês. Quando eu era mais jovem, né, eu tinha aí entre 24 anos, eu encontrei o meu marido. Quando eu encontrei meu marido, eu já era uma mulher independente e livre, né? Quando eu falo uma mulher livre, eu estou dizendo que eu tinha liberdade demais para ser o que eu quisesse na vida. Claro, naquela época eu não tinha temor do Senhor. Então, quando a gente não tem temor de Deus, a gente não consegue caminhar fazendo o que é certo e justo diante de Deus. E aí, como eu não conhecia a Bíblia, conheci o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas eu não conhecia a Bíblia. Eu vivi momentos antes dos meus 24 anos, entre os 17 e 24 anos, que não agradava a Deus em nada. Mas para a honra e glória do Senhor, Deus colocou no meu coração um desejo muito grande de encontrar um marido. E aí eu encontrei o meu marido, meu presente. Só que quando eu fui morar com ele, eu não achava que ele era o meu presente. E ele era uma pessoa muito generosa, mas muito generosa mesmo. Mas mesmo assim eu ainda não achava que ele era o meu presente. Que ele era um presente de Deus. E aí, para a honra e glória do Senhor, Deus o enviou para a minha vida. E Deus o enviou para a minha vida uns um ano e meio antes de eu decidir viver com ele. Mas ele foi paciente, né? E Deus me deu esse direito de viver com ele. E a gente viveu junto durante uns 5, 6 anos na luta, na batalha, viu? Mais ele sofrendo do que eu. Porque como era eu a pessoa que agredia com palavras, não doía em mim. Porque o agressor que fala ou que faz uma violência, seja verbal, física ou psicológica, com uma pessoa, ele não sofre. Eu não fazia agressão física. O meu problema era a agressão verbal. E era verbal porque ele não levava para o coração e nem para a mente. Então eu acredito que aquilo não feriu o psicológico dele. Então era uma agressão verbal. Por que eu falo para vocês que eu agredia ele? Deixa eu explicar. Ele era uma ótima pessoa, era muito generoso, tinha um coração bom. Mas eu falava para ele que eu não o amava. Isso acontecia com frequência. Eu vou contar o testemunho com detalhes, porque pode ajudar você que está aí do outro lado, que está vivendo problema no relacionamento. Eu tinha 2 amigas, tenho até hoje. Uma delas não queria de jeito nenhum que eu entrasse em atrito com ele. Mas uma delas não se importava com isso. Essa que não queria que eu entrasse em atrito com ele, quando ela chegava aqui, que ele estava aqui, ela voltava para casa imediatamente, porque ela falava, não, eu quero que você dê atenção para o seu marido. A outra que não se importava de eu entrar em atrito com ele, chegava aqui no momento que ele estava
e não se importava. Ela chegava, ficava, eu ia dar atenção para ela e deixava de dar atenção para o meu marido. O que que acontece? Claro, isso tudo passou, tá? Essa amiga minha que vinha no momento que ele estava aqui, e eu acabava brigando com ele por causa dessa amiga, no tempo futuro, né, depois que tudo isso passou, ela entendeu que nós estávamos fazendo errado. Eu fazendo errado em dar atenção para ela quando ele chegava, e ela fazendo errado em vir para minha casa quando ele chegava. Na época, meu marido saía de casa às 5 horas da manhã e chegava às 5 da tarde. Então, ele passava o dia inteiro fora. Mas no momento que ele estava fora, ela não vinha. Ela vinha quando ele chegava. Então, para ele, aquilo parecia de propósito. Se era de propósito ou não, eu não sei. Eu sei que aquilo feria muito o coração dele e eu falava para ele que ela já era minha amiga antes dele vir. E que eu não ia deixar de ser amiga dela por causa dele. E ele não precisava deixar de ser amiga mesmo, né? Não precisava, eu poderia ser amiga dela. Da mesma forma que eu era amiga da outra menina, que não deixava eu brigar com ele. Ela não deixava mesmo. Se ela chegasse e ele começasse a fazer algo que ela não, que ela via que ele ia brigar, ela saía, ia para casa. Não, vou para casa, depois eu volto. Ele saía afobado, ia para casa e não vinha. E aí o tempo passou, só que nessa época ele tinha muitos ciúmes delas. Mas ele tinha muitos ciúmes delas justamente por causa disso. Porque elas eram minhas melhores amigas e eu sempre dava atenção mais para elas do que para ele. Então era natural os ciúmes dele, só que naquela época eu achava que não. Então, depois eu continuo o testemunho e já vou falar para vocês. Você, marido, você, esposa, você, namorado, namorada. Em nome de Jesus, se você se dispôs a ter um marido, dedique-se a ele. Dê atenção para ele. O seu maior ministério é o esposo e a família. Porque a gente tem que ter amor ao próximo. Jesus falou, ame a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. Como que você ama o próximo maltratando seu próximo, que é sua esposa e seu marido? Não tem condição de fazer uma coisa dessa. Não pode, não deve. Se você tem um marido, se você tem uma esposa, dedique-se a ele. E não tem disso de escolher amiga. A amiga que pede você para escolher entre ela e o esposo, ela não é sua amiga. Futuramente, aliás, você tem que se impor. Naquela época eu não me impus, porque eu não tinha visão. Eu estava com escama nos olhos. Então eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu não sabia que aquilo estava ferindo tanto o coração do meu esposo e que eu estava desagradando o coração de Deus. Eu não sabia. Naquele momento eu não sabia. E a minha amiga também não sabia que ela estava desagradando a Deus. Porque é algo que está na gente, é carnal isso. O ciúmes é carnal. Você provocar a tristeza do outro é carnal, é tudo carnal. Essa questão de disputar a atenção, provocar ciúmes. E naquele caso ela estava disputando a minha atenção com ele. Eu pensava assim, eu só não falava. E ele pensava assim também. Eu não sei o que ela pensava, agora eu só sei o que eu pensava e ele também. Só que naquela época eu fiquei sempre do lado dela. Isso demorou aí uns 5, 6 meses, eu acho, até mais. E ele viveu esse momento ruim na vida dele. E o que aconteceu? O tempo passou e ele sofria essa angústia. Trabalhava o dia inteiro, quando chegava em casa cansado. Não tinha o direito de descansar e nem tinha minha atenção. A lapidação do Espírito Santo na minha vida e na vida dele foi lenta. Principalmente na minha vida, porque quem estava causando o sofrimento e a dor era eu. Eu era a agressora, né? E aí você está aí do outro lado e vai falar, mas isso não é agressão, é agressão. Se coloca no lugar do outro. Troca de lugar. Aí o que aconteceu? Quando o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida, eu comecei a mudar. E aí eu comecei a me colocar no lugar do outro. E aí o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida de uma forma, quando eu orei, e ele também, que o Espírito Santo fez uma reviravolta.
Aí o Espírito Santo fez com que eu conhecesse mais Jesus e dessa forma eu comecei a ler a Bíblia. E quando eu comecei a ler a Bíblia, foi que eu entendi que eu estava sendo muito mal. Eu estava tendo atitude mal, meu coração estava mal. As minhas palavras eram amargas como fel. Tudo o que eu fazia era condenado na Bíblia, tudo. Então, por isso que eu falo, leia a Bíblia. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Quando eu falo para vocês ler a Bíblia, é porque foi isso que mudou a minha vida. Mudou o meu jeito de ser, mudou meu pensamento, mudou meus sentimentos, mudou o jeito como eu lido com as pessoas, né? E assim, dentro da minha casa, acontece ainda um momento ou outro de eu falar com meus filhos algo que eu não devo falar, porque infelizmente quem sofre é sempre a nossa família, porque a gente trata muito bem quem está lá fora, mas quando os nossos familiares a gente trata mal. Todo mundo é assim, todas as pessoas são assim. Tratam bem o de fora e os de casa ele trata mal. Então, aconteceu isso comigo muito. Mas aí, depois que eu comecei a estudar a Bíblia, eu estudei aquela passagem que Paulo fala como as mulheres devem proceder. Não concordei, não. Mas estudei. E isso mudou a minha vida. Não concordei na hora, mas hoje eu concordo completamente. E aí, eu li um versículo em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, comete pecado. Quando eu estudei isso daqui, e estudei lá sobre as mulheres, e eu falei, gente, eu estou toda errada. Aí comecei a estudar provérbio, né? E aí vocês já sabem, comecei a estudar o livro de Mateus, depois estudei provérbio. Todo mundo que já me acompanha no canal sabe que foi por aí que eu comecei. E tudo que está escrito em Mateus me fez entender muita coisa, né? Aquilo que Jesus fala, se te bater na face esquerda, vira também a direita. Se te tirarem a capa, dê também a túnica. Se fazer você andar uma milha antes também outra, eu pensei, isso é o que acontece com meu marido. Eu sou inimiga do meu marido dentro da minha própria casa. Eu faço essa maldade com ele. Eu faço isso com ele. Aí tudo aquilo que estava escrito na Bíblia que eu não podia fazer, eu estava fazendo. E aí foi ali que eu mudei. Comecei a mudar passo a passo as minhas atitudes com o meu marido. Por quê? Porque eu li a Bíblia, eu entendi que eu não podia falar e nem fazer aquelas coisas. E que sim, eu podia fazer bem para ele. E aí quando eu comecei a pensar assim, tudo mudou. As minhas atitudes mudou. Com ele e também com as outras pessoas. E aí eu comecei a compreender que a felicidade realmente estava nas minhas mãos. Eu falava que eu não era feliz com ele. Mas quem estava causando a minha infelicidade era eu mesma. Não era ele. O problema não estava nele, estava em mim. Então, quando eu entendi que ele estava tentando ser feliz comigo e quem estava dificultando a vida dele era eu, e quem estava ferrando com a minha própria vida era eu comecei a entender. Não posso ser assim. Eu não quero ser essa mulher. Aí eu li Mulher Virtuosa. Lá em Provérbio, quando fala da mulher virtuosa, falei, gente, eu não sou nenhuma porcentagem do que essa mulher é. Aí eu li lá em Provérbios sobre a coroa do marido ou a podridão nos ossos do marido. Falei, Jesus, eu sou a podridão dos ossos do meu marido. Quer dizer, eu não sou a coroa dele. Eu falei, eu quero ser a coroa do meu marido. Eu quero que ele saia por aí. Ele já saía por aí falando de mim, sabe? E ele falava sempre bem. Ele falava que eu era uma mulher trabalhadeira, né? Ele só falava bem de mim. Só bem.
Mas aí, no meu interior, eu falava, eu não sou essa mulher virtuosa. Eu continuo não sendo, mas eu tô correndo atrás. Porque ser virtuosa não é fácil não, gente. A virtude, é muito difícil ter virtude, mas eu tô correndo atrás todos os dias. Mas aí eu mudei totalmente, gente. É como se Jesus, é como não, é isso. Ele tirou o coração velho e colocou outro. Porque por eu ser uma mulher ignorante, a palavra ignorante dita agora neste momento é uma pessoa bruta, que fala o que pensa, que age sem pensar, que não leva desaforo para casa, aquela conversa, né, que todo mundo tem de dizer que não leva desaforo para casa. Essa era eu. Então, quando eu não levava desaforo para casa, eu respondia as pessoas, no meu caso, do jeito que elas mereciam. Claro que não. Eu estava respondendo, mas eu não precisava. Eu podia simplesmente me calar. Só isso. A gente não precisa responder o outro à altura. Não. Somente cale. Deixa o Espírito Santo resolver, né? Deixa Deus fazer. Deixa Deus cuidar, né? Só ora. Só ora. Então, hoje é isso que eu faço. Eu só oro quando as pessoas me fazem mal. Para falar a verdade, elas acham que me faz mal, mas nem chega em mim. Então, assim, a mudança minha dentro de casa com meu marido foi a primeira coisa que desencadeou uma grande bênção na minha vida. Porque eu mudei com ele, consequentemente mudei com as pessoas e consequentemente me tornei uma mulher feliz. E entenderam? A felicidade não estava nas mãos dele para me fazer feliz. Estava na minha. O que ele podia fazer para me fazer feliz, ele já estava fazendo. Era eu que não estava feliz do lado dele. Mas aí quando eu decidi que eu ia ser feliz do lado dele, eu fui. Então você, esposa que está aí, que não está feliz no casamento por um motivo ou pelo outro, não sei. Porque no caso do meu marido, o problema era eu. Então era fácil mudar a mim. Quando o problema é a gente, é fácil mudar, né? Quando o problema é o outro, não mude o outro. Ele não conseguiu me mudar. Quem mudou a mim foi o Espírito Santo de Deus. É claro, ele com a atitude dele me ajudou. Então, se você quer que esse marido mude, que essa esposa mude, a sua atitude, mude você. Através da sua atitude, ele vai ter desejo de mudança, porque foi assim que aconteceu comigo. Através da atitude do meu marido, e aquela frase que ele disse. Ele disse uma frase. Essa frase ficou guardada na minha memória. A gente, antes da gente se acertar, ele já estava certo comigo, eu que tinha que acertar com ele. Antes de eu mudar, a gente teve a ponto de se separar. A gente saiu para conversar e eu falei para ele, eu quero me separar. Você precisa de uma pessoa que te faça feliz, de uma mulher que supra a sua necessidade, que te ame. Quer dizer, eu já disse para ele que eu não amava. E aí, ele falou para mim essa frase. Eu não quero sair da sua casa. Eu quero viver na tua casa como seu amigo. Eu quero cuidar de você mesmo sem encostar em você. Meu Deus, quando ele falou isso. Quando ele falou isso, eu fiquei sem palavras. Eu não sabia o que responder. Porque foi assim, uma coisa assim, que ele me ama assim, ele me ama dessa forma, ele me ama desse jeito. Então, quando ele falou isso para mim, eu falei, eu preciso mudar, eu preciso ser feliz com ele. Aí foi aonde houve a proposta de oração. Ele de um lado e eu do outro. Na época a gente era católico, mas era católico de ir na igreja, viu? Católico que é católico mesmo, que professa a fé, que vai na igreja, que faz, que vive em comunidade com a igreja. E eu era católica e ele também, mas aí a gente foi rezar cada um para um canto e a gente falou para o Espírito Santo. Eu falei, né? Espírito Santo, eu quero
ser feliz com ele e agradar a ele e suprir a necessidade dele. Fazer ele feliz. Eu quero fazer ele feliz e eu quero ser feliz com ele. Essa foi a minha oração. Eu quero fazer ele feliz e quero ser feliz com ele. Suprir a necessidade dele. E assim foi. E durante essa trajetória nossa, ele continuou rompendo em fé. Ele continuou deixando o que eu falava entrar no ouvido e sair no outro. Por quê? O Espírito Santo fala, mas nós somos desobedientes. Então eu era desobediente. Então o Espírito Santo estava falando, mas eu não estava nem aí. E o Espírito Santo aconselhava e eu não ouvia. Mas aí, quando eu me converti e comecei na palavra, eu comecei a ler. O Espírito Santo começou a falar comigo na palavra, na Bíblia. Não está certo. A mulher não pode fazer isso. O homem tem que fazer assim. E assim eu fui entendendo tudo ali. E na verdade, há versículo que fala sobre como o homem deve tratar a esposa também na Bíblia. Então você que é homem que está me ouvindo aí, também tem como. Você tem instrução na Bíblia para ser feliz com a sua esposa. Porque na Bíblia tem muitos conselhos de Jesus para nós, seres humanos, e de Paulo para os homens. Por que eu falo de Jesus para nós, seres humanos? Porque quando Jesus manda a gente perdoar, ele está dizendo para o marido perdoar a esposa, ele está dizendo para a esposa perdoar o marido também. Né? Quando Jesus disse, faça o bem sem olhar a quem, ele está dizendo, faça o bem mesmo que essa pessoa te fez mal. Foi o que meu marido fez comigo. Me fez o bem mesmo eu fazendo mal. Né? Então, quando Jesus está falando, ore pelo teu inimigo, ele está dizendo, ore pela esposa que te traiu, ore pelo marido que te traiu, ore por esse homem que está fazendo você sofrer, ore por essa mulher que está fazendo você sofrer. Então, Jesus está ensinando muita coisa. Então, em nome de Jesus, se você está vivendo uma situação difícil no casamento, mas você não quer se separar, e eu aconselho que você não se separe, em nome de Jesus, ore por essa pessoa. Orar por essa pessoa não é desejando o mal, não. Orar por essa pessoa é falar, Senhor, eu não quero separar. Eu quero ser feliz. Me ajuda a ser feliz com essa pessoa. Eu quero ser feliz e quero também fazer essa pessoa feliz. Há tempo ainda, Senhor, para a gente ser feliz? Se há tempo da gente ser feliz, me ajuda. E o Senhor vai te ajudar. O Espírito Santo vai te aconselhar. Depois desse tempo de turbulência no casamento, da minha parte, onde eu decidi ser feliz com ele, eu lembro que essa mesma amiga minha que vinha e a gente acabava brigando por causa dela, ela não mais fez isso. E aí essa fase passou. E eu ia na casa dela e eu lembro que um dia eu falei para ela, olha, eu decidi que eu quero ser feliz com o meu marido, ele merece. Ele merece porque ele me ama e eu quero amá-lo também. A partir de agora eu amo aquele homem. Eu vou amar aquele homem. E assim eu fiz. Eu fiz. E repara que a mesma amiga que antes me fazia brigar com ele, me ouviu dizendo que ia ser feliz com ele e concordou, porque naquela época ela já via ele com outros olhos. E ele também já via ela com outros olhos. Ele já via ela como a minha amiga, mas que não atingia em nada mais o nosso casamento. E aí, quando o tempo passou, ela já podia vir aqui sempre. Ela vinha sempre quando ele não estava. E ele já não tinha mais aquela tristeza quando ela chegava. Não tinha mais aquela tristeza nos olhos. Então, essa amiga que às vezes está você que está aí, que tem amigas ou amigos, não escolha os seus amigos. Não ponha ele na frente da sua esposa. Não põe suas amigas na frente do seu esposo. Amigo, mulher não deve ter. Eu já penso que mulher não tem que ter amigo e homem não tem que ter amiga. O seu amigo é o seu esposo, viu, mulher? E a sua amiga é a sua esposa, viu, homem? Não tem disso de casar e ter amizade com o sexo oposto. Não tem disso. Não tá certo. Uma coisa é você dar bom dia, boa tarde, boa noite, mandar uma mensagem bíblica no telefone. Outra coisa é você trocar confidência. Eu tinha amigos
E para falar a verdade, eu trocava mais confidência com meus amigos do que com minhas amigas. Mas eu tive que parar, porque eu me casei. Então eu tive que largar isso para lá. Então eu comecei a ter como confidente somente amigas. Até o tempo que agora meu confidente é só Jesus. Hoje eu confesso só para Jesus todos os meus segredos que eu não tenho, mas as minhas dificuldades eu só conto para Jesus. Segredo eu não tenho nenhum. Só dificuldade mesmo. E quando eu tenho, eu confesso para ele lá e peço socorro para ele e peço ajuda e ele me ajuda. Então, em nome de Jesus, seu casamento tem restauração. Seu casamento tem solução. E depois que eu orei com meu esposo, o Espírito Santo entrou, agiu. Ele só não agiu o mais rápido possível porque eu não deixei. Porque ele falava, mas eu não obedecia. Mas com o tempo eu fui obedecendo, lendo a Bíblia, conhecendo o que era certo e o que era errado, tentando seguir os exemplos de Jesus. E assim, dessa forma, eu conheci também as cartas de Paulo. E conhecendo as cartas de Paulo, eu entendi como que eu podia fazer para ser feliz. E aí li também em Tiago, esse versículo que eu falei para vocês. E aí eu entendi que eu posso fazer o bem. Então, todas as vezes que eu pensava em não fazer algo para agradar ele, eu pensava, eu posso fazer o bem para ele. Então, eu vou fazer o bem para ele. E aí, assim, eu conseguia fazer o bem para ele. Eu conseguia entregar para ele um coração limpo, disposto, uma mente limpa, disposta. E eu era a mulher dele, né? Eu realmente era a outra parte dele. Realmente, aí a gente se tornou uma só carne. Quando eu entendi que eu podia fazer ele feliz e que eu queria isso, eu realmente queria, a gente se tornou uma só carne. E aí eu fui feliz com ele. Mas eu fui feliz com ele uns 7 anos só. Poderia ter sido feliz mais tempo. Se eu não tivesse, durante 10 anos, lutado contra Deus, porque era isso que eu estava fazendo. Lutava contra Deus. Por que eu estou falando que eu estava lutando contra Deus? Deus querendo me fazer feliz, Deus trazendo para a minha vida o meu esposo e eu querendo fazer o contrário, tirar ele da minha vida. Então Deus estava me dando, é eu que queria perder. Queria perder assim, né? Enquanto eu estava brigando com ele. Mas depois que eu conheci o que é um relacionamento lindo, feliz, eu ficava já pensando, ele vai chegar às 5h30, 5 horas, 5h30. Então eu já ficava disponível nesse horário para ele, já era totalmente diferente. Naquela época eu nem me importava com a hora que ele ia chegar. Só que aí, quando eu comecei a amar ele de verdade e agradá-lo, eu já falava, até com a minha família, olha, seu pai está chegando. Vocês vão para a casa de vocês porque eu vou ficar dando atenção para ele. Eu tinha as crianças da vizinha aqui e ela também estava em casa. Eu falava, vai para casa que o Faete está chegando e eu quero dar atenção exclusiva para ele. Então eu falava com todo mundo que era o momento de eu dar atenção para ele. Então ele chegava, eu ia dar atenção para ele, né? E aí, no meu pensamento, eu pensei, eu vou amar ele cada vez mais, porque eu imagino que eu ia amar ele cada vez mais. Quanto mais o tempo passava, mais eu ia amar. E quanto mais o tempo passava, mais atenção eu ia dar. Por quê? Porque eu estava entendendo que eu podia fazer isso para ele. Ele queria e estava ao meu alcance. E eu também comecei a ter desejo de dar essa atenção para ele. Então, você que está me ouvindo, que está num relacionamento difícil, entra em concordância, você e o seu esposo, para orar por essa causa. Você pode ser feliz independente da situação. Tudo é conversado. Tudo é conversado com carinho, com cuidado, com educação. Primeiro ore ao Espírito Santo, depois, em nome de Jesus, senta para conversar com essa pessoa. Se não for possível conversar, você vai orar, mesmo que seja sozinho, vai acreditar. E o Espírito Santo vai te dar a estratégia e você vai obedecer, amém? Amo você em Cristo Jesus. Fique com Deus até o próximo vídeo. Deus abençoe você e toda a sua família.